Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 30ª aula ao vivo, exatamente a nossa aula, nossa live número 30, em que a gente vai falar exatamente sobre essa queda, sobre essa redução na taxa Selic que ocorreu ontem. Então até ontem, na verdade, a nossa taxa Selic era de 6% ao ano e agora, a partir de hoje, ela é de 5,5% ao ano. E a gente vai conversar justamente sobre o que se muda, o que isso muda para os nossos investimentos e para a nossa vida financeira como um todo, porque os investimentos são reflexo da economia, reflexo do que interfere na nossa própria vida financeira. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tu vai sair daqui dessa aula sabendo exatamente o que fazer com os teus investimentos, certo? Então, se tu é das antigas por aqui, ou seja, quem que é das antigas? Se tu já assistiu pelo menos uma aula ao vivo minha, tu manda aqui no bate-papo, manda a hashtag das antigas, e além disso, o que eu peço para ti? Se tu tá aqui de novo é porque tu gostou da qualidade da nossa aula ao vivo. Então o que tu faz agora? Clica aqui embaixo nesse botão de curtir, de gostei e já aproveita e compartilha com todas as pessoas que tu conhece que investem o seu dinheiro, porque sim, essa redução na taxa Selic interfere na vida de todas essas pessoas, interfere na vida até de quem não investe. Então pega e já distribui esse conteúdo. Para quem é novato, para quem é novata e tá chegando justamente agora, é a primeira aula minha que tu tá assistindo, calma. Não clica no gostei, não clica no curtir. Primeiro, absorve esse conteúdo, aí depois tu forma a tua opinião. Se fazer sentido para ti, se tu realmente gostar, se tu aprender algo novo aqui hoje, aí sim tu deixa o teu curtir, o teu gostei, aí sim tu compartilha isso com os teus amigos, certo? Então, beleza, vamos falar sobre o nosso tema, que é a redução da taxa básica de juros, a nossa taxa Selic de 6% para 5,5% e o que a gente tem que fazer com os nossos investimentos a partir de hoje, certo? Mas para a gente nivelar conhecimento antes aqui, eu vou te explicar rapidamente o que é a taxa Selic. A nossa taxa Selic, ou taxa básica de juros, é justamente a taxa de juro que baliza todas as taxas de juro que existem na economia. Então, uma redução nessa taxa Selic causa a redução nas taxas de juro de empréstimos, nas taxas de juro de financiamentos, em todo tipo de taxa de juro, certo? Ela é a taxa mãe, é a taxa que serve como referência para todas as outras taxas de juro que existem na nossa economia, certo? Então, como cai essa taxa de juro, isso tem uma influência, tem um impacto em toda a economia e na vida de todas as pessoas, sem exceção, tanto quem investe quanto quem não investe. E só para a gente ter uma noção do cenário, assim, em outubro de 2016 foi quando começou a cair a taxa Selic, né? Naquele período, a nossa taxa Selic era de 14,25%, muito mais do que o dobro de agora, que é 5,5%. E desde lá ela veio caindo, caiu fortemente até 6,5% e agora recentemente caiu a 6% e agora está em 5,5%, agora em setembro de 2019. Então, no intervalo de menos de 3 anos, caiu muito a taxa básica de juros e é justamente por isso que a gente vê a economia, hashtag das antigas surgindo aí. E é justamente por isso, por causa dessa redução, que a gente vê vários movimentos no mercado financeiro, nos investimentos, e inclusive as pessoas voltando a ser empregadas, as empresas investindo mais e assim por diante, certo? E aí, nessa redução, tanto numa redução da taxa Selic, quanto numa elevação da taxa Selic, tem aquelas pessoas que perdem e aquelas pessoas que ganham, certo? Nesses cenários. Então vamos conversar aqui sobre essa redução, sobre essa queda, justamente porque a Selic ontem caiu 0,5%, tá? Meio ponto percentual, 0,5%. Só que, conforme o comunicado do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é justamente um comitê que decide qual vai ser a taxa Selic, a cada 45 dias tem uma reunião, eles decidem qual vai ser a taxa Selic para os próximos 45 dias. E eles deixaram praticamente certo que vai ter um próximo corte justamente na taxa Selic de 0,5%. Então, daqui 45 dias, muito provavelmente, se não tiver nenhum problema, não tiver nenhuma novidade surgindo aí no cenário, a taxa Selic vai para 5%. E já tem gente aí com expectativa de que a taxa Selic chegue a 4,5% até o fim desse ano ou até abaixo disso, certo? E quem é que perde, quem é que ganha nesse cenário, né? Primeiro ponto, a gente tem que entender que esse não é um movimento pontual. Né? Teve essa redução, mas tende a ter mais redução. Então, quem que ganha e quem que perde nesse cenário? Primeiro, quem perde? Quem perde é justamente aquele pessoal que só investe puramente em investimentos ultraconservadores. Então, se tu investe, por exemplo, se tu está nesse cenário, tu investe na poupança, se tu coloca dinheiro na Nuconta, tem muita gente que me pergunta com frequência sobre o rendimento da Nuconta, se tu tem dinheiro investido só no Tesouro Selic, se tu tem dinheiro investido só em um CDB, que paga uma rentabilidade, um determinado percentual do CDI, tudo isso é
tudo isso tem uma interferência muito forte em tudo isso, porque o CDI ele é muito ligado à taxa Selic. Então, se a Selic cai, o CDI cai e o rendimento desses investimentos que a gente chama de pós-fixados, eles também caem. Que no caso aí vai ser poupança, vai ser a Nuconta, vai ser o Tesouro Selic, vai ser um fundo DI do tipo simples, vai ser um CDB com a remuneração atrelada ao CDI, uma LCI, uma LCA, tudo isso é impactado justamente pela redução na taxa Selic. E só para tu ter noção aqui, hoje eu estou com papel e caneta, eu gosto muito de papel e caneta justamente porque eu fiz alguns cálculos para te mostrar algumas conclusões que eu cheguei e que tu precisa ter bastante atenção agora se tu tem algum tipo desses investimentos. Antes de eu te falar exatamente sobre isso, reserva de emergência, reserva de liquidez, reserva de segurança, reserva de oportunidade, não sei como que tu chama isso, colchão de liquidez, ou seja, aquele dinheiro que tu tem justamente para te dar conforto, tranquilidade e segurança financeira no momento presente. Independente do que acontecer com a taxa Selic, tu tem que manter esse investimento onde ele está hoje, justamente nesses investimentos pós-fixados que vão render menos sim, porque o foco desse investimento, porque esse é o primeiro passo que todo investidor deve dar. O foco desse investimento é te dar segurança financeira, não é te dar rentabilidade, tá? Então, independente do que eu te falar aqui agora, conforme essas projeções, esse dinheiro que é para reserva de liquidez, para reserva de emergência, e o dinheiro que tu vai precisar no intervalo aí de menos de 2, 3 anos, tem que ficar nesses investimentos sim que estão rendendo menos, certo? Eu estou falando aqui de investimentos com foco em 3 anos ou mais, certo? E a gente vai analisar essas projeções que eu fiz, esses cálculos, e tu vai ver como vai ser grande o impacto dessa nova onda de redução na nossa taxa Selic, certo? Então, até ontem, a taxa Selic era de 6% ao ano, certo? E a projeção da nossa inflação, o que é inflação? A inflação é o índice que mede o aumento dos preços de todos os produtos e serviços no mercado. Então, por exemplo, se eu pego 100 reais hoje, eu vou no mercado, eu compro uma certa quantidade de coisas. Se eu for daqui um ano, eu vou comprar menos coisas do que eu compro hoje, porque as coisas se elevam de preço, né? Os preços das coisas acabam subindo. E a inflação é justamente o índice que mede essa elevação. A expectativa é de que fique em 3,6% durante esse ano. Então, com um rendimento de 6% ao ano e a inflação sendo de 3,6% durante o ano, isso significa que o meu dinheiro se elevou 6, mas o preço de tudo que eu compro no dia a dia se elevou 3,6. Então, o meu juro real, ou seja, o que eu ganho de forma real, é 2,4%, ou na verdade, era 2,4% até ontem. A partir de hoje, justamente a nossa taxa Selic ela está em 5,5%. Então, quanto que virou esse nosso juro real? O rendimento real de um investimento que paga uma remuneração aí de 100% do CDI, que vai ser no caso o quê? Tesouro Selic, Nuconta, CDB, uma CDB que renda 100% do CDI, uma LCI, uma LCA que renda 85% do CDI, certo? Qual é o rendimento disso? É justamente a Selic está em 5,5%, e a inflação, expectativa é 3,6%. Então o juro real mudou a partir de hoje para 1,9%. 1,9%. E isso é um rendimento bruto, porque ainda tem que descontar o pagamento de imposto de renda, né? Beleza. 1,9% é o juro real, o rendimento real que uma pessoa tem investindo nesses tipos de investimento pós-fixados que eu falei aí. Só que existe a expectativa, a projeção de que a Selic possa chegar a 4,5% até o fim desse ano, certo? Ou até abaixo disso, percorrer mares nunca antes navegados, porque esse patamar de 5,5% é o menor da história, mas não é porque é o menor da história que vai parar por aí, a tendência é que caia mais. Caso a Selic chegue em 4,5% e a expectativa da inflação fique em 3,6% no ano, o juro real, o rendimento real vai ser de 0,9%. Ou seja, quem investe só nisso vai estar ganhando menos de 1% ao ano. Menos de 1% ao ano. E quem porventura tem algum dinheiro na poupança, quanto que vai render a poupança no caso da Selic ficar em 4,5%? A poupança rende 70% da Selic. Então 70% de 4,5% fica em 3,15%. Se a inflação for de 3,6%, o juro real vai ser negativo. Existe uma tendência muito forte, uma expectativa muito forte de que isso
aconteça. Isso por quê? Porque a economia está patinando. A economia está patinando. As empresas não estão conseguindo crescer. O país não está crescendo. Então, o que o Copom fez? Reduziu as taxas de juros justamente para as empresas pegarem esse dinheiro e que elas têm em caixa e investirem mais, fazerem empréstimos, fazerem financiamentos para investirem mais e para dessa maneira tentar fazer com que a economia cresça, com que as empresas cresçam, porque se para uma empresa crescer, ela precisa investir, ela precisa contratar gente. Contratando gente, o que acontece? Mais gente tem salário no bolso, mais gente com salário no bolso, mais gente vai consumir produtos de várias naturezas diferentes. Mais gente consumindo, o que acontece? Aumenta a demanda, procura por mais mercadorias, produtos e serviços no mercado. Isso faz com que as empresas tenham que investir de novo, contratar mais gente e é um círculo virtuoso, certo? Qual o alerta que eu deixo aqui? Se tu tem 1 centavo na poupança, se tu conhece alguém que tenha 1 centavo na poupança, avisa essa pessoa que é muito provável que a partir desse ano ela já comece a perder dinheiro de forma real se continuar investindo na poupança. Então pega e já compartilha esse vídeo com essa pessoa que ela pode chegar aqui e já participar do restante dessa aula ao vivo com a gente e entender o passo a passo, os meandros disso tudo, certo? Então, se a Selic ficar a 4,5%, a poupança já vai ter uma rentabilidade negativa. Isso aconteceu pela última vez em 2015 e tende a voltar a acontecer e não tem um prazo muito curto para isso acabar. Então, poupança, tira da cabeça, porque a poupança vai fazer tu perder dinheiro investindo. Para nenhum cenário a gente precisa da poupança, dá para investir em outras alternativas que tenha as mesmas características e até características melhores do que a poupança, né? Tem mais segurança, tem um rendimento, o rendimento da poupança é mensal, o rendimento de um Tesouro Selic, de um CDB que paga 100% do CDI, que no caso eu invisto só em Tesouro Selic ou no fundo DI do tipo simples, eles têm um rendimento diário. Então imagina só, tu pegar R$1 bilhão e deixar na poupança por 29 dias. O que acontece? Não rende nada, zero. Tem 1 bilhão ali, zero, porque o rendimento dela é mensal. E a partir de daqui a pouco tempo, quando a Selic chegar em 4,5%, o rendimento disso vai ser negativo em 0,5%. Então avisa quem tu conhece sobre isso, certo? Essas são as pessoas que perdem, as pessoas que só investem em investimentos pós-fixados, ou seja, somente em Tesouro Selic, somente em CDB que paga 100% CDI, somente em LCIs, LCAs que são atreladas ao CDI, tem o seu rendimento atrelado ao CDI, certo? No conta, essas pessoas são fortemente impactadas. Agora, quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com essa redução na taxa Selic? Quem ganha são os investidores. Tá, pera aí, mas quem investe nesses investimentos pós-fixados não são investidores? São, mas na verdade eles investem o seu dinheiro, são mais categorizados, digamos assim, como rentistas, né? Eles investem seu dinheiro para ter uma renda. Eles não investem seu dinheiro para ter uma multiplicação maior. Esse dinheiro ele não vai para algum lugar onde alguém pega esse dinheiro e produza algo com isso, né? Os investidores diretos e indiretos, quem são os investidores diretos? São os próprios empresários. São aqueles investidores que investem em empresas, por exemplo, são os próprios empresários. Os investidores indiretos somos nós que investimos em várias alternativas, várias modalidades de investimento diferentes. Então o investidor ele ganha nesse cenário. Por quê? O que acontece? Qual é a dinâmica da taxa Selic? Como que a taxa Selic interfere tanto na economia quanto na nossa própria vida financeira? Bom, a taxa Selic é a taxa mãe do mercado. Então, quando a Selic cai, as taxas de juros dos empréstimos, do financiamento, de tudo acabam caindo junto. Talvez não na mesma proporção, mas tudo tem a mesma tendência, porque ela é uma taxa de referência para esse mercado, certo? E aí, quando os juros caem, o que acontece? As pessoas e as empresas, elas começam a pensar assim, poxa, o meu dinheiro que está investido na renda fixa não está rendendo muito, então eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em outra coisa. Algumas abrem um próprio negócio, algumas pegam e vão lá investir em renda variável, outras pessoas pegam e decidem, bom, se não estou tendo uma rentabilidade, vou pegar e vou comprar um imóvel, porque agora a taxa de juros está mais baixa. Então as pessoas param um pouco de investir na renda fixa e focam em pegar esse dinheiro e consumir mais, em pegar mais empréstimos, mais financiamentos, ou seja, quando a taxa Selic cai, aumenta o consumo, as pessoas e as empresas começam a consumir mais, certo? E aí, quando aumenta o consumo, o que acontece? As empresas elas estão oferecendo uma determinada quantidade de produtos, certo? E as pessoas estão consumindo mais. O que a empresa vai ter que fazer para conseguir acompanhar esse aumento no consumo? Ela vai ter que investir mais e empregar mais gente, de forma que ela consiga atender essa demanda aqui.
porque as pessoas estão querendo consumir mais. Contratando mais gente, tem mais gente com dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso, tem mais gente consumindo também. Quanto mais gente está sendo empregada e está consumindo, o que acontece? O consumo aumenta, a empresa tem que investir mais, as empresas têm que contratar mais gente, aí tem mais gente com dinheiro no bolso, sabe? Isso é um círculo virtuoso positivo, até chegar o momento que, por exemplo, o momento que está hoje a economia americana, um momento em que praticamente todos os habitantes eles estão empregados. E aí, quando o próprio país, as empresas do país não contratam tantas pessoas quanto é a expectativa, cada vez começa a contratar menos gente, simplesmente porque está acabando a quantidade de gente com mão de obra qualificada. O que acontece? Começa esse poder de aumento do consumo porque tem mais gente empregada, mais gente com dinheiro no bolso para consumir, começa a ficar cada vez menor e as empresas começam cada vez a investir menos, cada vez a empregar menos gente e isso tende a vir uma recessão depois e algo totalmente normal. Só que agora aqui a gente está recém saindo do buraco, o país realmente está começando a sair de uma crise grande, da maior crise da história, então a gente está começando. A gente está começando um processo que os Estados Unidos começaram há 10, 9 anos atrás, certo? E essa é a dinâmica global, por isso que os investidores acabam se beneficiando. Então, em primeiro lugar, quem investe em títulos públicos? Agora a gente vai começar a falar sobre várias alternativas de investimento, várias modalidades de investimento e eu vou te dizer qual é o impacto para cada modalidade de investimento. Aí tu vê, se tu tem essa modalidade, se tu investe algum dinheiro nessa modalidade de investimento, tu já começa a pensar o que tu vai fazer a partir de agora. Ó, o pessoal já chegou aqui, já chego dando like, hashtag das antigas, show de bola, gente. Vamos lá. Então, se tu tem dinheiro investido em títulos públicos, existem 3 tipos de títulos públicos, tá? Um deles é aquele Tesouro Selic. Quem investe nesse, só nesse, né, está sendo impactado negativamente, tá? É uma pessoa que perde com essa redução na taxa básica de juros, na taxa Selic. Agora, aquelas pessoas que investem em títulos pré-fixados e títulos atrelados à inflação, tá? Não vou entrar aqui em aspectos para explicar exatamente tudo isso agora, mas as pessoas já estão ganhando dinheiro hoje, então estão ganhando mais dinheiro do que a rentabilidade que elas contrataram. Por quê? O que acontece? Como a taxa Selic reduziu, o que isso significa para o país? Significa que a dívida do país, porque o que é um título público? Título público é uma dívida, né? Quando eu invisto em título público, eu estou emprestando dinheiro para o país, para o governo. E para o governo pegar esse dinheiro e usar no que ele quiser ali, no que ele precisar, né? Na educação, em vários setores aí da economia. Se a taxa de juro cai, a taxa de rentabilidade dos nossos investimentos, dos títulos públicos, também cai. Com isso, a dívida do governo ela começa a crescer numa velocidade cada vez menor. Então, por isso, o risco desse investir em títulos públicos cai. Como a taxa de juro, a taxa de rentabilidade, perdão, que os títulos públicos têm, cai, o risco do país também cai. E justamente a dívida começa a crescer menos. Então, imagina só, hoje, quem for investir em título público conseguia contratar e investir em título público com uma determinada taxa de rentabilidade. Só que essa taxa de rentabilidade já estava menor. Se alguém investiu uma semana atrás, essa taxa de rentabilidade estava maior. Ninguém mais consegue comprar um título, investir um título que tem uma taxa de rentabilidade igual à da semana passada. Hoje não consegue. E aí, quem investiu antes em títulos pré-fixados, em títulos atrelados à inflação, consegue agora, por causa do efeito da marcação ao mercado, que eu já fiz uma aula somente para explicar tudo sobre marcação ao mercado, vou deixar depois aqui embaixo no box de descrição desse vídeo, consegue vender esse título a uma taxa de rentabilidade maior por um preço maior do que ele vale hoje. E aí essas pessoas conseguiram já absorver, ter esses ganhos, certo? Só que, poxa, isso já passou. Se tu não investiu, então tu não teve esse ganho. E é bom salientar, esse ganho só se concretiza se tu fizer a venda antecipada do título público. Se tu não fizer a venda antecipada, tu vai ter aquela rentabilidade contratada que justamente tu viu e aceitou na hora de investir o teu dinheiro, certo? Então, qual é o cenário para os títulos públicos? Reduziu o risco, reduziram as taxas e, com isso, ficou mais seguro de se investir em títulos públicos, por isso as taxas caíram. Esse é o cenário para títulos públicos. Quem já tinha investido antes pode ganhar um dinheiro aí, caso queira fazer uma venda antecipada dos seus títulos, pode aproveitar a marcação a mercado e ter uma renda maior, uma rentabilidade maior do que aquela que esperava. Beleza, qual o cenário agora, Vinícius, para fundos imobiliários? Será que os fundos imobiliários, eles são um investimento que fica mais atrativo agora? E aí, o que a gente tem que analisar, né? A gente está analisando o cenário da taxa de juro em queda. Então, fundos imobiliários são investimentos atrelados ao mercado imobiliário,
tá? E o que move o mercado imobiliário? O que move o mercado imobiliário são financiamentos. Como a taxa de juro caiu, a taxa Selic caiu, a taxa dos financiamentos tende a cair. Nos próximos dias deve sair alguma notícia, alguma redução nas taxas de financiamento. Com isso, as pessoas começam a abrir o olho, opa, a taxa de juros do financiamento diminuiu, eu quero comprar minha casa própria, agora as empresas estão contratando mais gente, eu já fui empregado, eu já estou mais estável na empresa, eu já estou com mais dinheiro no bolso, porque agora eu estou empregado, antes eu estava desempregado, vou pegar e vou financiar minha casa. E muita gente financiando vai fazer com que os preços dos imóveis se valorizem. Então esse é um cenário que sim, pode ser positivo para se investir em fundos imobiliários, justamente porque quando os juros caem, os financiamentos aumentam. Como os financiamentos aumentam, tem mais procura por imóveis e o próprio preço dos imóveis tende a aumentar e também o preço dos aluguéis tende a aumentar, porque aí aumenta a competitividade, né? O que manda nos preços dos imóveis, o que manda nos preços dos aluguéis? É justamente oferta e demanda. Na verdade, todo investimento é assim que funciona. Com todo investimento, o que manda é a oferta e a demanda. O que é isso? Quanto mais gente quer comprar do que vender, os preços sobem. Porque aí aquelas pessoas que têm um determinado bem, elas dizem, opa, para eu vender eu quero um preço a mais. E aí, como tem muita gente querendo comprar, ele começa a fazer tipo um leilão ao contrário ali. Ele começa a aumentar o preço e ver até onde dá. Isso serve tanto para o preço dos imóveis quanto para o preço de aluguel. Então, investir em fundos imobiliários tende a ser uma boa oportunidade. As chances são que sim, vão continuar sendo, na verdade, eu tenho 10% do meu dinheiro investido nisso, vão continuar sendo uma boa oportunidade de investimento, certo? E lembrando, bem no meio aqui, antes de eu terminar, na verdade, essa live, o que eu quero falar? Nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimento. Eu estou simplesmente pegando uma lanterna, clareando o cenário para tu tomar tuas próprias decisões. Eu posso te falar o que eu faço, quanto de dinheiro eu tenho investido nisso, mas eu não vou te dar uma recomendação de investimento. Meu papel aqui é te dar liberdade, é te passar informação, te passar conhecimento para tu tomar tuas decisões. Eu não quero te prender aqui, não é essa a ideia, certo? Cenário para cenário para títulos públicos então, ok? Fundos imobiliários, ok? E agora para ações. Qual o impacto da redução de uma taxa de juro, da taxa Selic, nas ações? O que acontece? Toda empresa, ela é muito normal, muito natural que toda empresa de grande porte ela tenha dívida. Ela pegue dinheiro emprestado justamente para investir no próprio negócio, certo? Porque não é bem assim. Imagina, pega uma grande empresa que tem um patrimônio aí de bilhões. Não é bem assim para uma pessoa ou 1, 2 ou 3 sócios, não é todo mundo que tem bilhões para conseguir pegar o seu dinheiro e investir tudo numa empresa. Uma empresa ela tem que pegar empréstimos, certo? E aí, muitos desses empréstimos, eles têm uma taxa de juro que é relacionada ao CDI, que é relacionada à taxa Selic. E lembra, quando eu falo CDI e Selic, tem uma diferença ali de 0,1%, porque o CDI hoje está em 5,4%, justamente porque a taxa Selic está em 5,5%. Então, quando a taxa Selic cai, as empresas começam a pagar menos juro pelos empréstimos que elas tomaram para investir no próprio negócio, certo? Para investir no próprio negócio. Então, quanto mais caem as taxas de juro, menor é a despesa financeira, que se chama. Menor é a despesa da empresa com os juros que ela tem que pagar para o banco ou para os investidores de quem ela pegou dinheiro emprestado. Isso tende a fazer com que o que aconteça? Se eu tenho uma despesa financeira menor, as empresas vão começar a pensar, opa, a despesa financeira está menor, o juro está menor, então a demanda, as pessoas estão querendo consumir mais, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais empréstimo, vou investir mais, vou empregar mais gente e aí volta aquela dinâmica que eu expliquei sobre a taxa Selic. E a empresa começa a vender mais e aí começa a lucrar mais. Simplesmente só com o efeito da redução na taxa de juros, na taxa Selic, as empresas já começam a lucrar mais, porque elas pagam menos juro, menos dinheiro sobre os juros dos empréstimos que elas já têm. Só que uma redução na taxa de juros faz as empresas realmente pegarem mais empréstimo, investirem no negócio, empregar mais gente, aumentar o consumo e isso faz o lucro aumentar ainda mais. Então o cenário para ações continua positivo, certo? Justamente porque com a Selic em baixa, as empresas tendem a render mais, tendem a lucrar mais. E o que é uma ação no final das contas? Uma ação nada mais é do que uma parte de uma empresa. Quando eu compro, quando eu invisto em uma ação, eu estou justamente investindo numa empresa, num negócio sólido, num negócio existente, numa empresa que muito provavelmente vale bilhões. São poucas as empresas que valem menos de 1 bilhão na nossa própria Bolsa de Valores. Então o cenário para as ações tende a continuar, sim, positivo. Por isso que os investidores saem ganhando.
Conseguiu observar que justamente todas essas possibilidades de investimento que eu estou falando aqui, todas as modalidades de investimento que eu estou falando aqui, elas vêm sendo beneficiadas justamente por causa da redução da taxa Selic. E aí entra outros investimentos aqui que poucas pessoas na verdade falam, mas que eu defendo fortemente e que todo investidor sempre em alta tem em sua carteira, que é o investimento em dólar e ouro. E a gente pode começar a pensar como que o dólar, a cotação do dólar e o preço do grama do ouro são impactados pela nossa redução na taxa Selic. Será que são impactados? Sim ou não? Na verdade, a gente tem que olhar, tem que dar um passo além, né? Tem que dar um passo além. Ontem, além da redução da taxa Selic aqui no Brasil, que foi reduzida em 0,5%, os Estados Unidos também reduziram a sua taxa de juros. Lá a redução foi de 0,25%. Então, de um lado, a gente tem o nosso país, que reduziu 0,5% e tende a reduzir mais 0,5% ou até 1% até o final desse ano. Lá nos Estados Unidos, a redução foi de 0,25%, tá? E em princípio, conforme o comunicado lá do próprio Banco Central americano, não tem mais redução esse ano. Se tiver, talvez vai ser só mais uma de 0,25. E aí o que está acontecendo, né? Qual é a dinâmica que está acontecendo? O diferencial de taxa de juro do Brasil em relação à taxa de juro dos Estados Unidos está cada vez mais diminuindo, porque a nossa taxa Selic ela tende a cair mais um pouco e a taxa de juro americana vai ficar. Então a diferença entre uma taxa de juro e outra vai ficar cada vez menor. Tá, beleza, Vinícius, mas o que isso significa? O que isso muda na minha vida? Muda simplesmente porque pensa com o olhar do investidor estrangeiro. Por que eu tenho que pensar com o olhar do investidor estrangeiro? Porque cerca de 50% do dinheiro investido aqui no nosso país é do investidor estrangeiro, certo? 50% do investidor local e mais ou menos 50% é do investidor estrangeiro. Então, se a diferença de juro, pensa, a economia americana é muito mais sólida, economia desenvolvida, né, do que a economia brasileira, que é muito mais frágil. A gente recém está saindo de uma crise, a economia americana está crescendo há 10 anos. Então, pensa, cada vez mais está reduzindo o diferencial de taxa de juro, ou seja, está diminuindo o diferencial de taxa de rentabilidade de investimentos conservadores aqui no Brasil. Então, o que o investidor estrangeiro pode fazer? Ele pode começar a pegar o seu dinheiro e dizer, opa, não está valendo mais a pena investir no Brasil, é um país muito mais arriscado que os Estados Unidos e justamente a taxa de rentabilidade por lá está cada vez ficando mais baixa. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu dinheiro que eu tenho investido lá no Brasil e vou investir em outro lugar do mundo. E em outro lugar do mundo, geralmente, quando um investidor sai de um país como o Brasil, que é um país emergente, um país subdesenvolvido, ele vai para economias desenvolvidas, ou seja, ele vai investir em dólar. Então ele pega os reais que ele tem disponíveis investidos aqui no nosso país e ele vai investir em dólar, em algum investimento que justamente tenha a cotação em dólar. E aí, quando isso acontece, o dólar fica mais raro por aqui, fica mais raro pelo Brasil. Se tiver muito investidor tirando dólares aqui do nosso país, o que acontece? A cotação do dólar sobe. Então, é justamente por isso que nos últimos anos a gente está vendo uma dinâmica um pouco diferente da maioria dos tempos. Por quê? Qual é a dinâmica normal? Quando as ações sobem, quando a economia no país vai bem, o dólar tende a cair. Só que a gente consegue perceber que nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, 2018 para cá, tanto as ações têm subido quanto o dólar tem subido. Justamente por quê? Porque a gente está voltando a ter um crescimento econômico, só que o diferencial das taxas de juro aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos está diminuindo. Então, cada vez mais o investidor estrangeiro está tirando o dinheiro da renda fixa no Brasil e ou está investindo em ações ou justamente está investindo fora do país. Com isso, as ações sobem e o dólar acaba subindo junto. Então é possível que o dólar continue subindo nos próximos meses, nos próximos anos, se a taxa Selic continuar reduzindo aí, certo? E falando sobre dólar. E agora sobre investimento em ouro. O que isso muda, né? A gente está vivendo um cenário que é muito diferente de todos os outros cenários da história. A gente está tendo um cenário que em todo o mundo as taxas de juros estão muito baixas. Hoje tem mais de 15 trilhões, é tri mesmo, não é nem mi nem bi. 15 trilhões de dólares estão investidos rendendo juros negativos. Justamente aquela questão do juro da poupança, que eu falei da rentabilidade da poupança, tem mais de 15 trilhões ao redor do mundo que estão tendo rentabilidade negativa mês após mês, certo? E é um cenário de taxas de juros extremamente baixas. E quanto menor a taxa de juro de um país, a taxa Selic do nosso país, maior a tendência das pessoas de investirem em ouro. Por quê?
Primeiro, porque está tendo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso gera uma certa tensão. Isso gera um certo medo do que isso pode acontecer, do que isso pode respingar nas outras economias dos outros países, porque praticamente todo mundo, e o Brasil tem muita relação comercial com os Estados Unidos e com China. Então, cada vez que um país ele impõe tarifa para o outro, isso é uma guerra comercial. E quanto mais tarifa um impõe para o outro, isso enfraquece as duas economias, certo? Por quê? Porque as duas começam cada vez mais a pagar tarifa e vira uma guerra daqui a pouco. Isso é tão grande que as empresas começam a aumentar os preços, isso gera inflação, gera um transtorno enorme para a economia. Então, esse é o cenário 1. As pessoas começam a ficar mais com medo de o que vai acontecer na economia internacional, tá? O cenário 2, a gente tem, de novo, volta um medo da China está parando de crescer, crescendo mais devagar, e a China tem uma relação comercial também com vários e vários países, e os investidores começam a ficar com medo de investir o seu dinheiro. Além disso, tem essas taxas de juros negativas ao redor do mundo. O ouro, ele é um investimento que o objetivo dele é preservar o dinheiro, não é multiplicar, é preservar. Só que imagina só, entre eu ter uma rentabilidade baixíssima de 2% ao ano, de 1% ao ano, um juro real, de 1% ao ano investindo num país arriscado, como é o Brasil, por exemplo, uma economia mais frágil, ou eu poderia também não investir no Brasil, mas investir em um outro país lá na Europa e justamente eu ter uma rentabilidade real negativa. Eu escolho essas duas coisas ou será que eu escolho investir em ouro com o meu objetivo de preservar o meu dinheiro? Então é justamente por isso que a gente está vendo um movimento mais forte nos preços do ouro. Os preços do ouro se elevando bastante desde o ano passado para cá. E isso tende somente, na minha visão, isso somente tende a acelerar desde que as taxas de juros continuem caindo. Então esse é o cenário que a gente encontra. Por isso a gente vê justamente o cenário positivo tanto para dólar, tanto para ouro, tanto para ações, tanto para fundos imobiliários, tanto para títulos públicos, por isso que eu invisto nesses 5 tipos de investimento. Eu tenho meu dinheiro investido nessas 5 modalidades diferentes de investimento, certo? E aí surge a pergunta que já surgiu aqui no bate-papo da nossa live. Onde é melhor investir? O que fazer então? O que fazer então? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero te dizer o seguinte, tudo isso são expectativas. Eu acabei de fazer uma aula ao vivo alguns dias atrás em que eu falo que a gente não deve confiar em expectativas para investir o nosso dinheiro. Se eu fico confiando em expectativas, eu estou confiando em algo que eu não tenho controle. Ou seja, eu tô justamente tomando decisão com base no que eu não tenho controle, com base no que eu não controlo. E essa é a pior coisa que eu posso fazer, justamente porque se eu for pegar dados históricos, eu posso ver que os especialistas erram muito e erram feio as suas projeções. Então, tem a projeção da Selic cair a 4,5%, mas pode ser que ela não caia. Pode ser justamente que lá nos Estados Unidos agora, o que acontece? O que pode acontecer lá nos Estados Unidos agora? A inflação começa a aumentar. Se a inflação começar a aumentar para cima da meta, lá nos Estados Unidos os juros vão ter que subir. Se o juro subir por lá, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, começa a ficar mais atrativo se investir lá. E aí pode começar muito mais gente começar a tirar dinheiro do Brasil e investir lá nos Estados Unidos. Isso vai fazer o dólar disparar. Isso pode gerar inflação aqui no país. Pode fazer com que a taxa Selic tenha que subir aqui no país e tudo muda de uma hora para outra. Simplesmente porque a gente não tem controle sobre tudo isso. Imagina quanta coisa varia, quanta coisa determina qual vai ser a taxa de juros de um país. Quanta coisa diferente que ninguém tem controle determina quanto que vai ser a inflação de um país. A gente não tem controle sobre isso. Então eu não posso tomar nenhum tipo de decisão certeira, vou investir nisso. Onde é melhor investir? Não tem um lugar só onde é melhor investir. Eu não posso tomar decisão com base no que eu não tenho controle e nem tenho influência. Eu tenho que tomar decisão com base no que eu efetivamente tenho controle. Mas qual é o único movimento necessário que a gente tem que começar a pensar em fazer? Todas as pessoas, né? Eu já faço isso há vários anos, mas todas as pessoas têm que começar a pensar assim, ó, eu preciso estudar mais sobre renda variável, eu preciso estudar mais sobre ações, sobre fundos imobiliários, eu preciso começar a despertar para esse mundo. Porque o mundo de investir em investimentos ultraconservadores, esse mundo está começando a me pagar uma taxa de rentabilidade negativa. Então eu vou ter que começar a abrir o olho para isso. E além disso, mais dinheiro sendo investido, quando tem esse crescimento econômico, né, todo esse fluxo de cai taxa de juro, o consumo se eleva, as empresas começam a investir mais, as pessoas começam a ficar mais empregadas, sobra mais dinheiro, isso tende a fazer com que outras empresas comecem a abrir capital
a vender parte dessas empresas na Bolsa de Valores, ou seja, oferecer mais ações, isso tende a fazer com que o mercado próprio evolua. Então, existe uma tendência positiva para ações. E sempre existe essa tendência, independente de taxa de juros alta ou baixa. Algumas vezes, quando a taxa de juros está mais alta, as empresas começam a enxugar custos, a investir menos, só que as empresas elas têm uma tendência positiva de crescimento ao longo do tempo. É só a gente olhar, fazer uma análise histórica e perceber isso. Tem ciclos de crescimento, ciclos de queda, ciclos de crescimento e ciclos de queda, mas esses crescimentos, essas quedas são justamente ascendentes. Elas não são um crescimento e derruba, crescimento e derruba. Não, isso tem essa oscilação, mas ela é ascendente, ela é de baixo para cima. Então a gente tem que começar a olhar com mais carinho para a renda variável, querer entender mais, quebrar um pouco desses mitos, dessas crenças que a gente tem desde criança. Bolsa é cassino, bolsa é aposta, investimento em renda variável é muito arriscado. A gente tem que entender mais para conseguir desmascarar isso, porque investimento em ações pode ser mais seguro do que investir em renda fixa. E eu vou fazer um dia uma aula ao vivo justamente sobre isso, para explicar isso. E pode sim ser. Só que eu não posso investir com base somente nessa redução da taxa Selic. Isso é muito raso, isso é muito pouco para eu tomar uma decisão. Principalmente porque eu não tenho controle sobre isso. A melhor postura que eu conheço para isso é a postura do investidor sempre em alta. A postura que eu e os meus alunos temos. A gente tem uma visão mais cética, mais agnóstica, assim, a tudo que está acontecendo. Então a gente se posiciona, a gente investe nosso dinheiro para ganhar em qualquer cenário. Ou seja, eu vou ganhar tanto se a taxa de juros cair, como se a taxa de juros subir. Com isso, eu vou ter que ganhar menos nas altas, eu vou ter que abrir mão um pouco de ganhar tanto nos ciclos de alta da economia. Como, por exemplo, é o ciclo de alta que a gente está vendo agora nas ações, na Bolsa de Valores, que as ações estão subindo de preço muito. A gente freia um pouco nossos ganhos aqui, porque a gente diversifica nosso dinheiro, investe em ações, em dólar, ouro, em títulos públicos, em fundos imobiliários, só que a gente tem uma proteção muito grande. Caso venha um cenário negativo, um cenário diferente do que eu imagino, do que eu acredito que vai acontecer, eu vou ter justamente ou uma perda minúscula, ou nenhuma perda, ou um ganho pequeno, inclusive se vier um cenário negativo. Então, onde que é melhor investir? É melhor investir em tudo. Eu só tenho que saber calibrar exatamente essas posições, certo? Calibrar quanto que eu tenho no meu dinheiro investido em ações, quanto que eu tenho no meu dinheiro investido em ouro, quanto que eu tenho no meu dinheiro investido em dólar, quanto que eu tenho em renda fixa, quanto que eu tenho justamente em fundos imobiliários. E aí essa vai ser uma decisão que eu vou ter que fazer com base naquilo que eu acredito, certo? Só que eu não posso justamente tomar uma decisão, eu vou investir em tal investimento porque a taxa de Selic caiu. Eu sempre tenho que ter a mesma carteira, diversificada, uma carteira onde eu tenho investimentos que se favorecem em um cenário e tenho outros investimentos que vão se desvalorizar se esse cenário se concretizar. Porque aí eu tenho um investimento que se valoriza sempre, eu tenho sempre um investimento que se valoriza e outro que cai. Então, num próximo momento, no momento de queda das ações, por exemplo, as ações vão cair e esses outros investimentos vão subir. Dessa maneira, eu ganho no longo prazo. Por que eu ganho no longo prazo? Porque todo investimento que eu faço, o máximo que ele pode se desvalorizar é 100%. No pior dos mundos, no pior dos cenários, o meu investimento, eu realmente perder tudo que eu investi, se desvalorizar 100%. Qual o melhor cenário que existe? A maior rentabilidade que eu posso ter na renda variável, por exemplo? Qual? Não existe. Por quê? Uma ação pode subir 100, 200, 300, 400%, 1000%, 10.000%. Necessariamente para isso eu tenho que ter um foco de longo prazo. Eu tenho que ter uma visão de longo prazo. Eu tenho que ter um planejamento para os meus investimentos. Se eu quiser sempre investir meu dinheiro e sempre ter a possibilidade de resgatar ele, de pegar esse dinheiro investido de volta na hora que eu quiser, eu vou ter que me contentar com juro baixo, inclusive com juro negativo daqui para frente. Esse é o cenário que uma taxa Selic de 5,5% ao ano apresenta para a gente nesse momento. Esse é justamente o cenário que não só essa taxa Selic de 5,5% ao ano, mas a própria tendência de que vá cair mais a taxa Selic apresenta pra gente. O calo apertou agora, entendeu? O calo realmente apertou agora. Porque se eu ficar só na renda fixa, eu vou ter juro baixo ou juro negativo. Se eu for para renda variável, eu corro o risco de perder dinheiro, só que eu tenho que me blindar dessas perdas. Eu me blindar dessas perdas justamente faz com que eu ganhe mais dinheiro no longo prazo. Por quê? Imagina que eu invisto R$100. Se o meu dinheiro se desvalorizou 50% por algum motivo, e numa crise isso é muito natural de acontecer, agora eu tenho que subir 100% para voltar para o 0 a 0. Então, quanto menos eu perco, menos eu tenho que ganhar. Por isso que o mindset do investidor sempre em alta, que é o meu mindset e o mindset dos meus alunos, é a gente se posicionar com uma carteira diversificada, misturando esses 5 investimentos aqui, ações, dólar,
ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, de forma que a gente ganhe em qualquer cenário e limite muito as perdas. Dessa maneira a gente não precisa correr risco desnecessário para ganhar muito dinheiro nos ciclos de alta. Por quê? Porque a gente está ganhando sempre, porque a gente está com um mindset, com um comportamento do investidor sempre em alta. Mas o que eu quero salientar aqui? Primeiro ponto, eu preciso começar a abrir minha mente e estudar mais sobre renda variável. Só renda fixa, só investimento ultraconservador não dá certo. Segundo ponto, o dinheiro que tu tem na reserva de liquidez. Esse dinheiro vai render pouco mesmo, ele tem que ficar numa alternativa de investimento que tu possa resgatar a qualquer momento, certo? Porque essa é a função. A função do dinheiro da reserva de liquidez não é ter uma rentabilidade, uma multiplicação, é simplesmente tu ter segurança financeira. Então tem que deixar lá. Não cogita, nem imagina pegar esse dinheiro da reserva de liquidez e investir em ações, em fundos imobiliários, em títulos pré-fixados. Não, esquece. É investimento pós-fixado, é Tesouro Selic ou fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Essa é a postura que eu adoto, mas tem que ser investimento pós-fixado, certo? O que tu tem de dinheiro investido, que tu precisa resgatar em até 3 anos, também vai ter que ser nisso. Se tiver que resgatar em até 5 anos, aí tu pode, quem sabe, escolher um outro título público, um pré-fixado ou um tesouro IPCA+, que se enquadre dentro da data, do prazo que tu precisa esse dinheiro, e se for mais de 5 anos, aí tu começa realmente a formar essa carteira de investimentos para o longo prazo, diversificando bem com esse mindset, que para mim é o mindset, é o comportamento, o melhor comportamento que eu conheço para se investir, é o comportamento do investidor sempre em alta, por isso que é algo que eu defendo com unhas e dentes e ninguém fala isso no Brasil. Mas é algo que só a gente fazer o cálculo, só a gente aplicar a lógica e ver que dá certo. E o meu próprio track record, o meu próprio histórico comprova isso. Eu comecei a investir em momento de crise. Eu comecei a investir justamente no período da maior crise da história do Brasil. E foi com esse tipo de comportamento que eu consegui realmente adquirir essa casca grossa e ver que esse é o tipo de mindset que eu preciso ter. Vários acontecimentos inesperados foram vindo à tona. Poxa, quanta coisa aconteceu. O próprio impeachment da Dilma, quem imaginava o impeachment da presidente Dilma, quem imaginava o vazamento do áudio lá do ex-presidente Temer com o Wesley Batista. Quando a gente tem esses investimentos bem diversificados, a gente consegue, além de se proteger mais e ganhar mais dinheiro, a gente consegue aproveitar esses momentos de pânico do mercado, porque eu sempre tenho investimento subindo, eu posso aproveitar aqueles momentos. Então essa é a melhor postura que eu posso ter. Então esses são os recados justamente dessa aula aqui. Primeiro, começa a olhar para a renda variável se tu não começou a olhar ainda. Segundo lugar, reserva de liquidez, mantém investido onde está, porque é ali que tem que estar. O foco dela não é multiplicar, é tu te dar segurança financeira. Terceiro lugar, adota um método de investimento claro, que tu realmente tenha tranquilidade para investir o teu dinheiro, e o melhor que eu conheço para isso é o método do investidor sempre em alta, certo? E justamente agora eu te pergunto, eu que te faço agora uma pergunta. Tu vai fazer alguma mudança nos teus investimentos? Se tu vai fazer uma mudança, me conta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários qual é essa mudança, porque tu pode ajudar a nossa comunidade, outras pessoas da nossa comunidade de investidores sempre em alta. Então deixa teu comentário aqui embaixo, certo? E agora sim, quem é novato, quem está assistindo essa aula pela primeira vez, uma aula minha pela primeira vez, se essa aula fez sentido para ti, se te ajudou de alguma maneira, se tu aprendeu algo novo aqui hoje, tu acha que outras pessoas têm que ter acesso a isso, agora sim, deixa teu like aqui embaixo, clica no gostei e compartilha com todas as pessoas que tu conhece, em todos os teus grupos de WhatsApp, porque essa redução na taxa básica de juro, na taxa Selic, interfere na vida de todas as pessoas, sejam elas investidoras ou não. E a minha missão aqui foi justamente clarear esse cenário para que tu consiga realmente tomar melhores decisões. E qual vai ser a hashtag da aula de hoje? Hoje a gente tem que definir qual vai ser uma hashtag. Hashtag vamos para a renda variável. Concordo, Joe, concordo, mas tenho medo de espalhar essa hashtag aí. Eu confesso que eu tenho medo de espalhar, porque as pessoas elas não vão entender, elas vão achar que é só renda variável, mas não, tem que ter renda fixa também. Caiu a fixa. Poxa, não caiu a fixa. Não caiu a fixa. A renda fixa ela é necessária ainda. Ela é necessária para a nossa reserva de oportunidade, para a nossa reserva de liquidez. Mas o calo apertou, né? Vamos para a gangorra. Poxa, Mauro, o que quer dizer isso? Vamos para a gangorra? Me explica aí. Mas gostei dessa, essa aí é diferente. Vamos para a gangorra. O que significa hashtag vamos para a gangorra? Pro sobre desce da sua... Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Vamos estudar mais a renda variável primeiro, isso aí. Eu vi o povo brincando e falando sobre perda fixa. Na verdade, para mim não é perda fixa, porque na verdade cada investimento tem uma função, né? Então,
beleza, caiu a rentabilidade. Só que o cara que está investindo em tesouro prefixado e tesouro IPCA+, está ganhando dinheiro hoje, né? Então, sabe? Não é exatamente perda fixa. E eu já desafio vocês, já desafio quem forem os audazes, quem forem as audazes de pegar, tirar um print agora, tira agora, vou até dar um sorriso aqui, tira um print dessa tela, dessa aula ao vivo, posta lá, me marca nos seus stories, coloca hashtag vamos pra gangorra e me marca lá que eu vou ter o maior prazer do mundo em repostar esse teu story, certo? Então beleza, essa é a hashtag da aula, vou até colocar aqui para marcar, vamos pra gangorra. E aí o pessoal vai ter que justamente vir aqui assistir essa aula para entender qual é o mindset disso. Qual é a lógica da nossa hashtag da aula de hoje. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Fã. Muito obrigado, Mauro, pelas sugestões aí de hashtag. Toda a galera que participou do bate-papo. Prazer enorme estar aqui. Só uma dúvida, tenho R$20. Vale a pena agora comprar aquelas ações pequenas? Ações da Oi Klabin, eu não posso analisar investimento para ti, tá? Mas o que acontece? Para tu investir, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo exatamente o passo a passo para tu formar uma carteira de ações. Sempre é bom quando tu for investir em ações, tu diversificar, porque tu não sabe o que vai acontecer com cada empresa. Muitas vezes tem uma mudança na legislação que afeta uma empresa que tu decidiu investir, então tem que diversificar. Na minha visão, no mínimo 8 empresas e no mínimo 5 setores diferentes. Então, tu pode justamente pegar o teu dinheiro e começar a investir. Compra um pouquinho de cada uma, mas logo forma uma carteira de ações. Enquanto tu não forma, tu pode investir num ETF. O que é um ETF? Eu tenho uma aula vídeo especificamente sobre isso, sobre ETF, que é uma maneira de tu investir o teu dinheiro sem precisar estar dedicando tempo para escolher qual ação vai comprar, certo? Tu consegue, comprando, por exemplo, um ETF que se chama BOVA11, investindo num BOVA11, investir em mais de 60 empresas ao mesmo tempo. Só que o investimento mínimo para isso vai ser de mais ou menos ali R$100, vai ser no BOVA11F, né? Ou nos outros ETFs que são do índice Bovespa, atrelados ao índice Bovespa. Mas o que tu pode fazer, tu pode. Em relação a ações de empresas menores, eu tenho mais ou menos 25% do meu dinheiro que eu dedico para ações nessas de empresas menores. Os outros 75% eu deixo mais em empresas que são um pouco maiores, têm maior previsibilidade de resultados, têm uma maior propensão a dar lucros, porque elas realmente têm uma economia de escala muito grande, elas são grandes, né? Então elas justamente conseguem comprar lotes maiores e pagam menos por isso, tem umas maiores barganhas no mercado, certo? Fechado, muito obrigado mesmo por assistir os vídeos. Ganhou mais um inscrito. Poxa, que legal. Que bom que está fazendo sentido todo esse conteúdo aqui. Obrigado a você pelos esclarecimentos. Mauro de Santo André, São Paulo. Tchê, muito grato pelos seus vídeos. Sua aula sobre análise fundamentalista é a melhor que vi. Que joia, cara. Agora eu entendo a análise fundamentalista bem melhor. Poxa, que legal, fico feliz. Realmente o meu objetivo é esse, é traduzir tudo do francês para o português. Então vamos pegar essas aulas. Essa aqui, se tu não tirou ainda, tira uma foto da tela se tu tá no computador, tira um print justamente do teu celular, se tu tá no celular, e posta nos teus stories com a nossa hashtag. Hashtag, não coloquei aqui? Coloquei sim. Vamos pra gangorra e me marca lá que eu vou fazer um repost agora. Certo, gente? Prazerzão estar aqui com vocês. Um grande abraço e até mais.